Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo especial, em comemoração ao Dia das Crianças. E por mais que eu não seja mais criança, eu tô quase fazendo 17 anos, ainda assim tem muitos desenhos, tem muitos filmes, muitas séries que marcaram a minha infância, e eu imagino que com certeza deve ter algum desenho, algum filme, alguma série que marcou a infância de vocês. Então, por causa disso, nesse filme eu vou fazer um ranking de 5 desenhos que marcaram a minha infância de alguma forma, e esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar de 5 desenhos, e na segunda parte eu vou falar de 5 séries, Então, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho que é muito importante e comenta aqui embaixo algum desenho que marcou a sua infância de alguma forma e se, dentre os desenhos que eu citar aqui, algum desses te marcou assim como me marcou também. Beleza? E bem, o primeiro desenho dessa lista é um desenho que eu acredito que marcou a infância de muitas pessoas, que é o desenho do Ben 10, É um desenho que passou no SBT durante muito tempo. Na verdade, eu acho que ainda passa, eu não sei ao certo. Mas nesse desenho a gente vai acompanhar a história do Benjamin Tennyson, um menino que acaba saindo para viajar durante as suas férias de verão, juntamente com seu avô, Max, e a sua prima, Gwen, sendo que durante a sua viagem ele acaba encontrando acidentalmente um dispositivo alienígena no formato de relógio que confere ao seu usuário a capacidade de se transformar em 10 tipos diferentes de aliens, Então, por isso que a gente tem o nome de Ben 10. E ao longo da sua jornada, a gente vai acompanhando todo o desenvolvimento do Ben 10, do Benjamin, como o portador do Omnitrix, que é o nome desse dispositivo em formato de relógio que ele acaba achando. E ao longo da sua jornada, a gente vai vendo ele se metendo em diversas confusões, porque afinal de contas ele é uma criança tentando dominar um dispositivo super mega hiper poderoso, Então essa é a receita perfeita para dar ruim. E você também tem o Benjamin se relacionando com vários vilões, vários seres de outros planetas, como por exemplo o Vilgax, que acho que é um dos maiores, na verdade o maior vilão de Ben 10. E você também tem toda a relação familiar dele, com a prima, com o avô, com o Kevin e assim por diante, E uma das coisas que eu lembro que mais me marcou nesse desenho, além de toda a questão, da animação, do Ben, das cenas de ação, era o visual, sabe? Eu acho que o visual da animação é uma coisa que me marcou muito. Principalmente o visual dos alienígenas, É impossível falar de Ben 10 e não lembrar de pelo menos um dos alienígenas, Eu lembro que tinha o 4 braços, o diamante, tinha aquele velocista, que se não me engano era o X2R2, alguma coisa assim, eu sempre esqueci o nome dele. Você tem também o aquático, você tem o fantasma, enfim, você tem vários, Ao longo das temporadas você vai vendo que ele vai adquirindo novos heróis, Então você tem os 10 originais e você vai vendo que ele vai adquirindo outros também para sua coleção. E o desenho do Ben 10, ele teve ao todo 4 temporadas, Você teve, além da primeira temporada, o Ben 10 Supremacia Alienígena, o Ben 10 Força Alienígena, o Ben 10 Omniverse e um reboot recentemente. E assim, eu vou falar a verdade, eu não vi nem o reboot nem o Omniverse, sabe? Eu só vi a primeira temporada e depois eu vi o Força Alienígena e o Supremacia Alienígena. E assim, eu gostei muito do Força Alienígena e do Supremacia Alienígena, onde você acompanha o Ben 10 já na adolescência, entrando na fase adulta. E o Ben 10 Omniverse e o reboot que lançou recentemente, eu não vi porque assim, eu achei que o visual estava muito tosco, sabe? Então eu fiquei meio assim e acabei não assistindo. Já o segundo desenho é um desenho que me marcou tanto quanto o Ben 10 e é um desenho tão bom quanto o Ben 10 no quesito qualidade, que é o desenho do Super Choque, que também passou no SBT durante muito tempo, se é que não passa ainda, que eu tô meio por fora do que tá passando no Bom Dia e Companhia recentemente, porque já faz um tempo que eu parei de assistir. Mas enfim, nesse desenho a gente vai acompanhar a história do Virgil Hawkins, um jovem negro que vive na cidade de Dakota. Ele é órfão de mãe, então
ele vive ali somente com o pai e a irmã, e toda essa relação dele, né, com a perda da mãe, com a relação do pai, é uma coisa que vai acabar afetando muito o Virgil e toda a história dele, né? Então, eu acho que toda essa questão familiar envolvendo o desenho é uma das coisas mais legais que tem, e é uma coisa que geralmente você não entende muito bem quando você é criança, mas depois, quando você fica um pouco mais velho, você vê que realmente é muito bem trabalhado. E bem, a jornada do Virgil como Super Choque, ela se inicia a partir do momento em que ele acaba se envolvendo numa briga de gangues, sendo que durante essa briga, ele e todos os jovens que estavam ali envolvidos, né, eles acabam sendo expostos a um gás que continha nele um agente mutagênico, né? Ou seja, eles acabam sendo expostos a um gás que tinha a capacidade de mudar geneticamente as pessoas que eram expostas a ele. Ou seja, aquelas pessoas que não morreram durante a explosão, né, durante a exposição a esse gás, que ficou conhecida como Big Bang, elas acabaram sendo geneticamente modificadas, né? Então muitas pessoas que não morreram foram transformadas em monstros depois de terem sido expostas a esse gás. Porém, você ainda tem aquelas pessoas que não morreram e que não se transformaram em monstros, mas que acabaram ganhando superpoderes, que foi o caso do Virgil, né? Então, ao invés de ser transformado em um monstro, como a maioria das pessoas que foi exposta ao gás, o Virgil ele acabou ganhando os seus poderes de Super Choque. E assim, o nome dele como herói já é bem intuitivo, né? Super Choque. Ou seja, ele basicamente tem a capacidade de manipular eletricidade. E bem, os seus poderes, eles vão desde coisas assim mais básicas, como energizar um objeto, até lançar rajadas de energia elétrica com as mãos. E assim, uma das coisas que eu sempre gostei muito no desenho do Super Choque e que me marcou bastante, que eu lembro até hoje, eram os crossovers, né? Porque vira e mexe tinha alguns episódios em que ele fazia crossovers com, por exemplo, Lanterna Verde, tinha episódios que ele fazia crossover com a própria Liga da Justiça, inclusive tinha até alguns episódios em que o Super Choque do presente acabava se encontrando com a sua versão do futuro, sabe? Eu achava isso demais, porque eu sempre gostei dessas coisas de viagem no tempo, sabe? Ben 10 também, eu adorava quando o Ben 10 ele dava de cara com a sua versão do futuro, né? Que era o Ben 10.000, sabe? Eu sempre achei isso, assim, fantástico. E, além de ser um desenho muito bom no quesito da animação, das cenas de ação, Super Choque, ele ainda trabalha temáticas muito interessantes e muito relevantes, né? Como eu falei, você tem a relação familiar do Virgil, né? A relação dele com a família, sendo órfão de mãe, a forma como a morte da mãe impactou ele. Você tem toda aquela questão dele tentando conciliar a vida de herói com a vida de adolescente, né, os estudos. E você também tem uma das coisas mais legais que eu acho no desenho, que é a temática do racismo, né? Como que ele, ao mesmo tempo em que é um herói, também é um jovem negro que vive nos Estados Unidos e como que isso pode ser complicado, sabe? E é uma coisa que você não entende quando você é criança, pelo menos eu não entendia, e que eu só fui parar pra pensar mesmo sobre isso depois, assim, sabe? E vendo agora eu percebo como que esse desenho, ele, além de ter toda essa questão da ação e etc., ele também trabalha muito bem temáticas um pouco mais profundas, eu diria. E bem, assim como o desenho do Ben 10, o desenho do Super Choque, ele teve ao todo 4 temporadas, indo de setembro do ano de 2000 até maio do ano de 2004. Já o terceiro desenho dessa lista é um desenho que definitivamente não podia faltar, porque foi um desenho que eu gostava muito. Eu lembro que eu tinha até uma lancheira, ou era uma mochila, não sei, com a figura desse personagem, que é o desenho do Mutante Rex. E bem, a sinopse, basicamente, do desenho, ela começa 5 anos antes dos acontecimentos da série. Por quê? 5 anos antes dos acontecimentos da série, a gente acaba vendo que aconteceu um mega acidente, sendo que durante esse acidente muitas pessoas foram expostas
a micro-robôs, eu acho que essa seria a definição mais correta, conhecidos como nanites. Sendo que as pessoas que foram expostas aos nanites e que foram infectadas por eles, acabaram, na sua grande maioria, aquelas que não morreram, né, acabaram se transformando em monstros super mega hiper perigosos e super mega hiper agressivos, conhecidos como Evils. Então, como uma forma de conter esses monstros, né, foi criada uma organização conhecida como Providência, que tinha como responsabilidade caçar, capturar, matar e, se possível, curar as pessoas que haviam sido transformadas em monstros, né? E durante todo esse cenário completamente caótico, a gente conhece o Rex, um adolescente que também foi infectado por nanites, porém, diferente da maioria das pessoas que acabava se transformando em monstro depois de ser infectada pelos nanites, o Rex ele tem a capacidade de manipular e controlar os seus nanites, e isso acaba conferindo aí para ele algumas habilidades especiais, entre elas a habilidade de curar pessoas infectadas, ou seja, se o Rex ele via ali uma pessoa que havia sido infectada pelos nanites, dependendo do caso, ele poderia usar essas suas habilidades para curar essa pessoa e fazer com que ela voltasse a ser um ser humano normal de novo, né? Então, assim, eu me lembro, né, que eu ficava assim maravilhado sempre que eu assistia o desenho do Mutante Rex. E por mais que eu não me lembre muito sobre a história, não me lembre muitos detalhes, porque eu sou péssimo em lembrar detalhes, ainda assim fica a lembrança do sentimento, sabe? E eu lembro que eu gostava muito desse desenho, eu lembro que eu gostava muito da animação, das cenas de ação que eram fantásticas, dos poderes do Rex, que eram assim muito, muito bons. E sem contar que o Rex, ele era um adolescente, né? Então, assim, era um adolescente com superpoderes. Então, era muito legal você ver ao mesmo tempo que ele era um cara super poderoso, ele também tinha a ingenuidade e a imaturidade de um adolescente, sabe? Eu acho que isso acabava fazendo com que eu me interessasse ainda mais pelo personagem. E bem, diferente de desenhos como Super Choque e Ben 10, Mutante Rex teve apenas 3 temporadas, indo de abril de 2010 até janeiro de 2013. Bem, já em quarto lugar tem um desenho que, na minha opinião, marcou, acho que a infância de todas as pessoas que eu já conheci. Eu acho que não tem nenhuma pessoa no mundo não, mas pelo menos no Brasil, que nunca tenha visto pelo menos um episódio sequer desse desenho, que é o desenho do Bob Esponja, né? Nesse desenho, a gente acompanha a história de Bob Esponja Calça Quadrada, uma esponja que mora no fundo do mar e que trabalha numa lanchonete conhecida como Siri Cascudo, fazendo os famosos hambúrgueres de Siri. E ao longo das temporadas, né, da série, a gente vai acompanhando o dia a dia dessa esponja, sabe? É literalmente o dia a dia de uma esponja que tem uma estrela do mar como melhor amigo, que é vizinho de um molusco e que no tempo livre costuma caçar águas-vivas, né? Então, assim, a premissa por si só já é completamente maluca e, na minha opinião, é justamente toda essa maluquice que é Bob Esponja que faz com que ele seja um desenho tão bom, que seja um desenho tão emblemático. E como eu falei, eu nunca na minha vida conheci uma pessoa que não tenha visto Bob Esponja, sabe? Ele é um desenho que marcou aí 99,99999% da infância dos brasileiros, eu acredito. E em quinto lugar, eu acabei roubando um pouquinho porque eu decidi dividir o quinto lugar entre 2 desenhos, né? Um deles é um desenho da Marvel e o outro é um desenho da DC, né? Então, de um lado a gente tem Liga da Justiça Sem Limites e do outro a gente tem X-Men Evolutions, né? Os dois passaram no SBT durante muito tempo, foi por lá que eu assisti. E, bem, eu acho que a premissa, né, já está no próprio nome, né? Em X-Men Evolutions a gente acompanha a história dos X-Men e em Liga da Justiça Sem Limites a gente acompanha a história da Liga da Justiça, né? Basicamente isso. E bem, ao todo, o desenho dos X-Men Evolutions, ele teve 4 temporadas, indo de novembro do ano de 2000 até outubro do ano de 2003, enquanto que o desenho de Liga da Justiça Sem Limites teve apenas 3 temporadas, indo de julho do ano de 2004
até maio do ano de 2006. E uma coisa que eu me lembro desses dois desenhos, né, é que eu gostava muito das cenas de ação, principalmente as cenas de ação envolvendo o Wolverine, no caso dos X-Men, né? E eu também gostava muito do Batman e do Lanterna Verde, no caso da Liga da Justiça, sabe? O Batman, até hoje, eu acho que é um dos heróis assim da DC que eu mais gosto, apesar de não ser um fã assim assíduo dos conteúdos da DC. Eu sempre gostei muito do personagem do Batman. E uma coisa que agora, depois de um tempo, né, que eu já não vejo mais esses desenhos, é que olhando para eles, eu percebo que tinha alguns episódios, algumas cenas que não eram lá muito para criança, viu? Assim, como eu falei, eu não me lembro muito de detalhes, porque faz muito tempo que eu não assisto. Mas assim, se hoje eu parasse para assistir esses dois desenhos de novo, o desenho dos X-Men e da Liga da Justiça, com certeza teria diversas coisas que eu ia olhar e ia falar, putz, isso daí eu deixei passar quando eu era criança. Então assim, já aproveita e comenta aqui embaixo, né, se teve alguma cena nos desenhos dos X-Men e da Liga da Justiça que quando você olha, você percebe, poxa, essa cena aí não era pra criança, sabe? E bem, antes de encerrar o vídeo, eu acho que vale fazer aqui algumas menções honrosas para alguns desenhos que eu acabei deixando fora dessa lista. E entre elas, eu incluo desenhos como Os Sete Monstrinhos e Cyber Chase, que diferente dos desenhos que eu falei aqui, eles não passavam no SBT, eles passavam na Cultura, né? Eu lembro muito bem disso. Eu lembro que eu gostava muito de Sete Monstrinhos, foi um desenho que me marcou, assim, bastante. Sempre que eu tinha tempo pra ver, porque eu estudava tarde, né? Então, assim, sempre que eu tinha tempo pra ver, eu ia lá e assistia. Cyber Chase também é um desenho muito bom, que eu vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito, mas que é um desenho que eu recomendo muito, porque além de você ter toda aquela parte da ação e etc., Cyber Chase também é um desenho que ensina matemática para as crianças, né? Então ele ensina as crianças a subtrair, somar, multiplicar, dividir. Então é muito legal, sabe? Quando você tem a questão do desenho, do entretenimento, aliada com a questão do ensino e do estudo. E além desses dois, você também tem desenhos como Projeto Zeta, que assim, eu não lembro de praticamente nada, mas eu lembro que eu assistia e que eu gostava. Também tem desenhos como Jovens Titãs, que eu também assistia e que eu gostava muito. Tem desenhos como Tom e Jerry. Nossa, eu não sei porque eu não coloquei Tom e Jerry na lista, mas assim, foi um desenho que me marcou bastante também. Você tinha o desenho do Max Steel. Mano, Max Steel, eu era fissurado nesse desenho. Eu tinha uma coleção de boneco, assim, minha família já gastou milhões, não milhões, né, mas já gastou muito dinheiro em boneco do Max Steel, isso eu posso assegurar, né, e assim, uma coisa interessante de todos esses desenhos, que eu acho que eu até falei no vídeo, né, mas que eu retomo aqui, é que eu não lembro de praticamente nenhum detalhe, sabe? Eu já esqueci de muita coisa, tem muita coisa que eu não lembro, que se você me perguntar eu não vou saber responder, mas ainda assim eu me lembro da sensação, sabe? Das memórias que eu tenho, eu lembro do sentimento, sabe? De ver e achar legal, achar incrível, de ficar maravilhado com tudo aquilo, né? Então eu acho que essa é uma das coisas mais legais, né? Quando você para pra pensar sobre a infância, né? Porque você não lembra de praticamente nada, mas você lembra das sensações, das emoções, das memórias, né? Eu acho isso muito louco. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já fique esperto, porque logo mais vai sair a parte 2, né? Onde eu vou falar de 5 séries que marcaram a minha infância. Então, antes de você sair daqui, antes do vídeo terminar, já vai deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, que é muito importante. E já aproveita e dá uma olhada nos outros conteúdos também, que são todos muito bons, de muito boa qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.